E a gente sabe assim que existem várias sequelas que esse paciente pode sair, até inclusive os pacientes com sintomas, que tiveram manifestações leves e que até acompanharam e trataram em casa. Então a Sim, gente vê, né, sequelas cognitivas, sequelas emocionais, né, um sim, aumento de ansiedade, depressão, fraqueza, fadiga, né, perda de força muscular, dores, né? Muitos pacientes com sim, sequela de dor e mais as sequelas respiratórias, né? sim. No geral, você acha que a sequela respiratória ainda predomina dentre todas essas ou tem uma que ainda aparece mais? Sim, eu vou aproveitar o começo do seu comentário Uhum, para falar e falar um pouquinho sobre uma divisão que existe, que a gente pode estabelecer para esclarecer quem está nos ouvindo de qual seria o paciente que tem mais sequelas e da que tem que se preocupar mais e aquele que vai se preocupar menos. A gente pode perfeito. dividir os pacientes em quatro. Uhum, Então, no topo, os pacientes que necessitaram ventilação mecânica. certo. O paciente que foi entubado e que foi ventilado, ele passou por um período que ele foi sedado, em que ele foi aplicado nele curare, que é aquela medicação que relaxa toda a musculatura. Uhum, E isso por si só já causa uma fraqueza muscular generalizada depois. uhum, Sem falar do período de ventilação mecânica e ainda com problemas adicionais relacionados à intubação. uhum, Então, esse é o pior paciente. Então, sem dúvida nenhuma, esse paciente ele sai do hospital nitidamente com a sua função pulmonar reduzida, alguns deles recebem alta com oxigenoterapia, e esse paciente ele não tem dúvida de que tudo aquilo que ele está sentindo é fruto desse período que ele passou. uhum, Um segundo paciente, que esse vem muito no consultório, que é o paciente que passou por uma internação. Se ele passou por uma internação, é porque o quadro dele era mais grave. Então, é um paciente que inflamou, em geral, de 50% para cima, o pulmão, que teve infecção secundária, que precisou usar oxigenoterapia, não só na modalidade de catéter, mas na modalidade de alto fluxo, alto fluxo. com necessidade de intermitência de BIPAP com oxigênio. Esse paciente que teve maior inflamação, muitas vezes internou pela febre, internou por uma embolia, esse seria um segundo paciente que Uhum, sai em 60%, na minha opinião, ele sai pela minha percepção, ele sai com a CVF prejudicada. Porque quando eu uhum, recebo esse paciente na clínica, além da gente medir a oxigenação, a gente faz teste de caminhada e faz a prova de função pulmonar. uhum. Então, eu tenho um pouco mais da metade com função pulmonar prejudicada dessa população que internou. Internou, certo. Vamos para o terceiro paciente. O terceiro paciente é uma grande maioria, que é o paciente que ficou em casa. Mas dentro desse paciente que ficou em casa, eu também vou dividir em dois. Tem aquele Uhum, paciente que foi em casa e experimentou sintomas respiratórios. Ele teve tosse, teve falta de ar, teve uma queda da saturação, mas que ele conseguiu tolerar e evitou uma internação. Teve febrícula, que é entre 37 e 38, teve diarreia. Esse paciente que teve uma duração de doença em torno de 2 semanas e depois do 10º dia ele melhorou, que é a grande maioria, esse uhum. paciente tem poucas sequelas, mas ele tem muita sequela psicológica. Por quê? Porque ele é um paciente que ficou naquela situação. Será que meu quadro vai Que, se agravar a ponto sim, de eu ser internado ou eu vou sim, conseguir segurar em casa? Então, é um paciente sim. traumatizado pela doença, mas eu vejo poucas sequelas nesse paciente. Tá. E, por fim, existem aqueles pacientes que tão somente testaram positivo. Por exemplo, tem um familiar que estava doente, tem um contato conhecido e ele estava positivo. Esse paciente não tem sequelas. Uhum. Mas eu às vezes tenho esse paciente no consultório com mais sequela psicológica e, como você falou, bombardeado por uma mídia que diz que, olha, quem tem Covid pode ter sequelas neurológicas. Ele já começa a achar que Achar eu que ele tenho tem. um formigamento na ponta do dedo, já é um AVC que Uhum. eu estou instalando. Então, assim, Sim. assim, se eu contasse assim todo dia o que eu vejo no consultório, por exemplo, eu já atendi uma paciente minha asmática, que ela não tem Covid, mas que ela fica o dia inteiro medindo a oxigenação. E quando dá 96, ela começa a entrar em parafuso porque eu acho que eu estou Sim. com Covid.
Aí eu Sim, tenho que desenhar para o paciente que não é essa a sequência dos fatos e tal. Então, existe sim. essa Essa diferença. questão, sim. Exato. Só mais um para complementar a resposta. Agora, então, o problema da doença respiratória, ele tem as seguintes esferas. Como eu citei, existe uma esfera de fraqueza muscular. Isso por si só já pode causar dispneia. Depois Uhum, existe a doença pulmonar propriamente dita, que é essa sim. relacionada à possível fibrose a depender do grau de acometimento De muscular. cometimento do pulmão. Existe uma terceira condição que felizmente não é tão comum, que seria o paciente que tem embolia pulmonar e passa a ter um grau de hipertensão pulmonar a depender de quão extenso foi a sua embolia. Embolia. Em um ano tratando pacientes pós-Covid, eu não tive, e eu atendo por média 10 a 20 pacientes por dia, metade deles são pós-Covid. Eu Pós-Covid. tenho 5 pacientes nessa condição de embolia, mas a gente sempre pesquisa, tá? Pesquisa, hein? Então existe uma diferença a depender de como foi a doença e as nossas preocupações são com esses três setores, né? O setor muscular, respiratório e cardiopulmonar, tá? Certo, perfeito, doutor.